Olá, pessoal, tudo bem? Vocês sabiam que doenças como, por exemplo, diabetes, a aterosclerose, doenças neurológicas como, por exemplo, Parkinson, o Alzheimer, a esclerose múltipla, são doenças que têm como base, que têm como patogenia, quer dizer, como mecanismo de desenvolvimento dessas doenças, a inflamação crônica. Que tal a gente aprender um pouco mais sobre esse tipo de inflamação? Eu sou a professora Elisalva Guimarães e na aula de hoje nós vamos falar sobre a inflamação crônica. A inflamação crônica, ela possui uma duração mais prolongada quando comparada à inflamação aguda, que é uma inflamação de resposta mais rápida. A inflamação crônica, ela dura dias, semanas ou até meses. E olha o que acontece no processo da inflamação crônica. Há uma inflamação ali ativa, com migração de células inflamatórias. Essas células naquela área inflamada, elas secretam vários mediadores que, na tentativa de encerrar aquele determinado agente lesivo, que seja lá um agente patogênico, por exemplo, mas se esse agente, se esse dano ele persiste, as células inflamatórias também ali vão persistir na secreção desses mediadores. E a secreção desses mediadores, essa secreção ela pode estar ajudando também no aumento da lesão naquele determinado tecido. Só que o organismo faz o quê? O organismo ele tenta o tempo todo curar aquela área de lesão. Ele tenta reparar aquele tecido. Então, de característica de inflamação crônica, nós conseguimos observar uma inflamação ativa acontecendo, coexistindo com lesão tecidual e tentativas de reparo, tentativas de cura. Então, são essas três as principais características do processo inflamatório crônico. Observem que a inflamação crônica, como nós já falamos na aula anterior, ela pode ser originada a partir de uma inflamação aguda que progride para a inflamação crônica, mas essa inflamação crônica ela também pode ser gerada por si só, quer dizer, ela pode começar ali de uma forma insidiosa e progredir ali para um processo inflamatório crônico, independente da inflamação aguda. Então, existem lesões, existem danos, injúrias que ocasionam de forma direta o processo da inflamação crônica. Como, por exemplo, aqui já tenho listado nesse desenho esquemático algumas das causas da inflamação crônica, como, por exemplo, as infecções gerais, infecções crônicas, infecções persistentes, com aí patógenos que são difíceis de erradicar. Aí pode sim ser deflagrado uma inflamação crônica. Ao mesmo tempo, no caso de um dano persistente, no caso de uma doença autoimune, quer dizer, pela própria etimologia, auto próprio, imune, vem do sistema imunológico, vem de defesa. Então, quando a gente fala em doença autoimune, quer dizer, são as células do sistema imunológico destruindo as células próprias daquele organismo, quer dizer, é um ataque ao próprio. E essas doenças autoimunes
também são causas de inflamação do tipo crônica. Nesse slide, eu enfatizo também um pouco das causas da inflamação crônica. Então, a gente já falou em relação à infecção viral, infecção crônica, quer dizer, qualquer infecção que for ali, que tem um cunho de persistência, aliás, até danos, qualquer dano, qualquer lesão que tem esse cunho de persistência. Então, elas são causas de inflamação crônica, aqui por micro-organismos que são difíceis de erradicar. Doenças de hipersensibilidade, quer dizer, são doenças inadequadas, são doenças que têm uma resposta imunológica excessiva, como, por exemplo, uma reação alérgica. Então, todas as doenças relacionadas à hipersensibilidade, a gente tem uma resposta forte de células chamadas de linfócitos, linfócitos aí, mais especificamente os linfócitos do tipo T, e a gente vai falar um pouquinho sobre linfócitos mais à frente, vocês entenderão melhor sobre a função dessas células. Mas essas doenças da hipersensibilidade são causas da inflamação crônica, ou mesmo exposição prolongada a agentes potencialmente tóxicos, sejam eles exógenos ou endógenos. Aqui a gente pode citar como exemplo o exógeno para aqueles indivíduos que trabalham com mineração. Existe uma exposição ali a um agente externo, que é o que nós chamamos do pó de sílica. E o pó de sílica no pulmão, ele causa uma doença chamada de silicose, que é chamada de doença do minerador. Esse pó de sílica, ele vai desencadear uma reação que é chamada de reação granulomatosa, que a gente vai falar sobre esse tipo de reação granulomatosa também um pouco mais à frente na nossa aula. Um outro tipo, por exemplo, de agente potencialmente tóxico e endógeno seria o próprio colesterol. O colesterol em excesso, a gente sabe que pode ocasionar uma doença chamada de aterosclerose, que é uma doença, olha, cardiovascular. Observem aqui, eu achei bem bacana essa imagem, porque ela fala exatamente do que eu estava conversando com vocês lá no primeiro slide, que demonstra que a base de diversas doenças é a inflamação do tipo crônica. Olha aqui, o câncer. As doenças neurológicas, então, por exemplo, o Alzheimer, o Parkinson, a esclerose múltipla, doenças pulmonares como a asma, aqui você tem doenças ósseas, então osteoartrite, osteopenia, osteoporose, artrite reumatoide, olha que importante aqui, olha para a área de vocês. Doenças metabólicas, as doenças cardiovasculares, aqui na doença metabólica vale a pena ressaltar, olha, o diabetes do tipo 2 e o diabetes do tipo 1 também está aqui, olha, descrito junto com as doenças do sistema, doenças que nós chamamos de autoimunes. Então, observem que todas essas doenças, elas têm como base, elas têm como mecanismo de desenvolvimento, tem como a patogenia o processo inflamatório crônico. Então, por isso, gente, é importante que vocês saibam, que vocês entendam sobre esse tipo de inflamação. Mas, professora, quais são as características que nós podemos observar no caso de um infiltrado inflamatório crônico? Então, a primeira coisa que a gente observa é que, geralmente, o infiltrado ele é composto por células mononucleares.
Vamos lembrar que lá na inflamação aguda existe um infiltrado que é predominantemente neutrofílico, quer dizer que contém neutrófilos. Aqui, se a gente tem uma lesão e se a gente observa que naquela lesão tem células mononucleares, aqui predominantemente macrófagos, e nós vamos falar também sobre isso um pouco mais à frente. Nós sabemos que naquele tecido nós estamos diante de uma inflamação do tipo crônica. Além disso, há uma intensa destruição tecidual e aquela tentativa de reparo, a tentativa de cura. Então, para reparar, o organismo ele vai ver ali que está acontecendo alguma coisa errada. Primeiro, porque tu vai ter muita célula mononuclear, muito macrófago naquela área, e está tendo muita destruição tecidual. Então, qual é a tentativa do nosso organismo? É realizar o processo do reparo. E como é que ele faz isso? Ele promove o processo da angiogênese, gênese é formação, angiovaso. Então, seria ali, levando para aquela área que está acontecendo a lesão, a formação de novos vasos e também o que? Favorecendo um processo que nós chamamos de fibrose. O que é a fibrose? A gente vai falar sobre fibrose, inclusive sobre angiogênese também, sobre essas tentativas de cura, de reparo, na nossa próxima aula. É o tema da nossa próxima aula, é reparo tecidual. Então, só para que vocês tenham noção, na fibrose existe uma substituição daquele tecido que está danificado, o tecido que está com aquela determinada injúria, por tecido conjuntivo. Então, a esse processo de substituição do tecido danificado por tecido conjuntivo, nesse processo, obviamente, se você está substituindo um tecido por outro, você tem aí perda de função. E o nome desse processo é o que nós chamamos de reparo por fibrose. Então, essa tentativa de cura, tentativa de reparo se dá tanto pela angiogênese como também por fibrose. E tudo acontecendo ao mesmo tempo, a inflamação ativa com infiltrado mononuclear, a destruição tecidual e a tentativa de cura, tudo isso aqui é característico de quem? Do que nós chamamos de inflamação do tipo crônica. Quais são as células, professora, do infiltrado mononuclear que nós podemos encontrar em maior quantidade no infiltrado crônico? Inicialmente, quem predomina, a grande estrela do infiltrado crônico é o que nós chamamos de macrófago. Observem que o macrófago é uma célula grande, com muito citoplasma e com um núcleo que tem um formato, olha, de meia-lua, um formato de um rim. Uma outra célula também que interage muito com o macrófago. A gente vai perceber que essas células, elas estão o tempo todo, uma ativando a outra. Uma secretando mediadores que vai influenciar na função da outra e vice-versa. Que células são essas? Além do macrófago, nós temos os linfócitos. Os linfócitos, gente, ao contrário do macrófago, os linfócitos, desculpa, não são células grandonas, como a gente observa com o macrófago. São células menores, com núcleos que ficam bem corados. E observem que esse núcleo ocupa basicamente toda a célula. Existe pouco citoplasma. E aí a celulinha fica toda corada quando a gente faz uma coloração específica. Por exemplo, se aqui fosse uma coloração HE, a gente sabe que a hematoxilina ela cora o núcleo, então observe, a célula vai ficar todinha corada em roxo.
ao contrário do macrófago, que a gente consegue ver o citoplasma e o núcleo naquele formato de um rim, no formato da meia-lua. Uma outra célula também muito importante nessa questão, no infiltrado crônico, é o que nós chamamos de plasmócito. O plasmócito, gente, nada mais é do que um tipo especial de linfócito ativado, que é o linfócito do tipo B. Então, plasmócito é um linfócito B ativado. E o linfócito B, quando ele está ativo, ele secreta uma importante proteína, que é a imunoglobulina. Vocês sabem o que é a imunoglobulina? A imunoglobulina, gente, nada mais é do que o nosso anticorpo, quer dizer, os nossos anticorpos. Então, quando a gente fala em plasmócito, é um linfócito B ativado secretando as imunoglobulinas, secretando os anticorpos. Hoje em dia, inclusive, as imunoglobulinas elas estão sendo bem enfatizadas pelos meios de comunicação em geral por conta do Covid, que a gente hoje já sabe que existem testes para diagnóstico de Covid, onde a gente tem a detecção do IgG e do IgM. O IG, ele vem exatamente da sigla para a imunoglobulina. Então, o IgG e o IgM, eles são secretados por nada mais, nada menos que os próprios plasmócitos. Bom, mas falando aqui na célula, na grande estrela do processo inflamatório crônico, que é o monócito macrófago, a gente vai entender por que aqui está escrito monócito e macrófago no próximo slide, mas observem que essa célula aparece aí, ela começa a aumentar o seu infiltrado, olha aqui, ó, nos primeiros dias, mas o pico dele é a partir das 48 horas de inflamação, tá? Então, a partir das 48 horas, a gente já consegue visualizar aí uma inflamação do tipo crônica. Inicialmente, a gente tem todas aquelas alterações vasculares, então, formação, vasodilatação, aumento da permeabilidade, com formação de edema, que é uma das características da inflamação aguda. Observem aqui também, ó, que logo em seguida, junto com essas alterações vasculares e formação de edema, existe a migração aí, a saída de neutrófilos do vaso, migrando para aquele tecido que está danificado, que é o característico, olha, com 24 horas em apenas um dia, o infiltrado ele é polimorfonuclear, quer dizer, um núcleo ele é completamente segmentado dessas células, são os neutrófilos, que é a célula, vamos dizer assim, a grande estrela do processo inflamatório agudo, e se esse neutrófilo ele não resolve, a gente tem uma redução na sua quantidade a partir das 48 horas e uma substituição por um infiltrado do tipo mononuclear, o infiltrado de monócitos e macrófagos.